Pois é, a sua intenção hoje é dar uma geral aí nos fatos mais recentes da macroeconomia, não é isso? Isso, vamos trabalhar aí um pouco aí o noticiário econômico do Brasil. Tem algumas coisinhas aí para a gente conversar. A primeira informação é que ontem a gente teve reunião do Conselho de Política Monetária e o Copom decidiu aumentar a taxa básica de juros, a Selic, mais uma vez. Agora já estamos com 14,25 e há uma expectativa de que a gente possa chegar até 15% até o fim do ano. Isso gera vários efeitos, a gente já vem trabalhando essa informação aqui já há algum tempo. A gente tem alguns efeitos que aconteceram a partir disso. Teve efeitos positivos, mas também tem os efeitos que a gente tem que tomar cuidado, né? Os efeitos positivos que a gente teve em função do aumento da taxa básica de juros. Primeiro, Arimatea, aquele dinheirinho que você tem guardado, sabe, para fazer aquela viagem, para outro carro, enfim, aquele dinheiro que você está guardando lá. Normalmente o brasileiro ele passou muito tempo usando a caderneta de poupança para guardar esse dinheiro. A caderneta de poupança há algum tempo ela já deixou de ser o melhor local para guardar dinheiro. Por quê? Porque ela tem pago, né, a taxa de juros da caderneta de poupança ela tem sido muito baixa, abaixo inclusive da inflação, né? Então assim, quando você tem uma remuneração do dinheiro guardado abaixo da inflação, o que está acontecendo? Você está perdendo dinheiro, na verdade. Então, o que a gente pode fazer nessa situação para tentar aproveitar de alguma forma esse aumento da taxa básica de juros? Pega aquele teu dinheirinho guardado e dá uma procurada, visita um banco, certo? E dá uma procurada em como você fazer alguns tipos de aplicação financeira de baixo risco, mas que possam lhe remunerar pelo menos igual à inflação. Que possa lhe remunerar pelo menos fazendo com que o seu dinheiro não perca valor. Você consiga comprar a mesma coisa com a quantidade de dinheiro que você tenha, e até ganhar, quem sabe, né? Então o que a gente tem, uma das principais aplicações que a gente tem hoje, né, nos dias de hoje, que remuneram pelo menos igual à inflação, é uma aplicação de mais médio e longo prazo, tá? Fala-se muito do Tesouro Direto, né? Exato, exatamente, é o Tesouro Direto. Por que o Tesouro Direto? Porque é uma aplicação que ela é segura, né? A menos que a economia do país e o país, do modo geral, esteja quebrando, que não é o nosso caso. Então é uma aplicação segura, ela é uma aplicação que vai lhe remunerar bem, então é uma indicação para aqueles que não gostam de ficar se aventurando, para aqueles que têm um dinheirinho guardado e quer deixar ele lá por algum tempo, para daqui a 2, 3, 4 anos usar. Então, e que você pode ficar colocando esse dinheiro mensalmente, enfim, como você fazia com a caderneta de poupança. Só que dessa vez você faz numa outra aplicação financeira. Para quem já tem facilidade de mexer com aplicativo, celular e essas coisas, com algumas corretoras de aplicação financeira, você já consegue fazer isso direto pelo seu celular. Quem tem um pouco mais de dificuldade, é bom procurar uma agência bancária dessas mais sólidas, para auxiliar vocês nesse processo todo. Quer falar, Gabriel? Tem alguns bancos, professor, que tem um sistema de caixinha, né? Você deixa um dinheiro guardado lá, vai rendendo um percentual por mês. Qual é o que tem mais rendimento? Ultimamente, esse sistema de caixinhas, quem popularizou ele de um modo geral foi o Nubank. Então é uma aplicação que ela é de curto prazo, tá? Algumas delas, quando você faz, você tem que botar qual é o tempo que você quer para sacar o dinheiro, né? Tem algumas dessas caixinhas. Isso, você determina quanto tempo você vai. Tipo, se você quer o dinheiro você quer usar o dinheiro, tem algumas dessas aplicações você tem que solicitar hoje para tirar ele amanhã. Outras podem durar uma semana. Quanto mais tempo demorar para você ter acesso e retirar o dinheiro, maior é a taxa de juros que você recebe pelo dinheiro que você deixou lá guardadinho. Se você deixar de alta volatilidade, né, uma liquidez muito alta, ou seja, eu quero agora sacar agora, você aperta o botãozinho e já está com acesso ao dinheiro, essa aplicação financeira ela vai lhe render menos, porque a liquidez dela é maior, né? Então, essas são algumas das sugestões que a gente dá, e foi muito bem lembrado isso, Gabriel, é uma das sugestões que a gente dá para tentar aproveitar um pouco dessa questão do aumento da taxa básica de juros, né? O efeito negativo é que tomar empréstimo agora ficou mais caro. A gente tem um peso maior aí da taxa de juros, então tomar um empréstimo agora
vai ficar um pouquinho mais caro. Tá? A bem da verdade, os efeitos negativos são muito, muito maiores do que os positivos. Porque o tanto que você ganha numa aplicação é muito pequeno. E para quem tem aplicação, isso. Né? Tem mais, já é algo segmentado. Exato. Né? Então, o tanto que você tem, que quem tem a aplicação ganha é muito pouco frente àquilo que paga da taxa de juros, cartão de crédito, atrasou da ABO. Tá? Então, tomar cuidado com essas questões que a taxa de juros aumentou. A gente tem também uma situação em que, aí de novo, falando agora para quem tem essa expertise de aplicação financeira, a Bolsa de Valores, né, ela tem tido um superávit só no ano de 2025, um superávit aí de mais de 13 bilhões de reais. Isso significa que tem muito dinheiro estrangeiro entrando no Brasil, tá? O dólar ainda muito alto, então facilita a entrada de capital estrangeiro no país e aí a Bolsa de Valores tem ganhado bastante dinheiro nessa circunstância, quase não sai. E aí o que acontece? Esse superávit ele vem mostrar, Arimatea, que há uma ligeira contradição entre aquilo que tem pregado aqueles mais eufóricos do mercado financeiro, de que o Brasil não vai bem no mercado financeiro, né? A gente tem um superávit, a gente está ainda no mês de março, e em 3 meses, ainda nem fechou março, e só em 2025 a gente teve aí quase 14 bilhões de superávit na Bolsa de Valores. Isso se dá muito em função do aumento da taxa básica de juros, se dá muito em função da queda do dólar, que aí outra notícia importante, o dólar ontem chegou a menor taxa aí, menor patamar desde outubro do ano passado, né? Então o dólar chegou ontem a 5,64, uma outra, aí de novo, tem as coisas boas e tem as coisas ruins. No caso da Bolsa de Valores, por exemplo, há 3 anos que o Brasil não tem uma empresa nova na Bolsa de Valores. Isso. São várias nuances, né? No que diz respeito a essa questão da queda do dólar, o que é positivo? É uma queda significante ainda está bem alto, 5,65, mas é uma queda, né? Então, quando o dólar cai, você consegue acessar produtos que você importa a um preço mais acessível. Em contrapartida, quando o dólar cai, fica mais... o produto brasileiro que é vendido no exterior, ele fica mais caro. Então, sempre tem... A economia, pessoal, sempre tem... Qualquer mudança na dinâmica econômica, para um lado ou para o outro, sempre vai ter efeitos positivos e efeitos negativos. E o último ponto desse noticiário econômico é que finalmente, Arimatea, ao que parece pelos noticiários, finalmente hoje o Congresso Nacional vai se debruçar sobre o orçamento anual de 2025. Se demorasse mais um pouquinho, mais uns 20 dias para frente, chegava o prazo de entregar a lei de diretrizes orçamentárias do ano que vem, né? Só para explicar para todo mundo, todo ano o governo federal, estadual e municipal ele precisa construir o que a gente chama de planejamento orçamentário. Ou seja, como você recebe o seu salário em casa e você planeja com o que você vai gastar, o governo também precisa fazer isso, ele é obrigado a fazer isso. É uma questão de lei, certo? Então o que acontece? Sempre que vai iniciar um novo ano, o orçamento ele precisa ser aprovado no ano anterior. Então, desculpem, o orçamento de 2026, o orçamento de 2025, ele deveria ter sido aprovado até dezembro de 24. Só que o que aconteceu? Tivemos problemas com ajustes no Congresso Nacional, eleição de presidente do Senado, presidente da Câmara, do Congresso de modo geral, e isso ficou para volta das férias, e a volta das férias foi em fevereiro, e aí empurraram para depois do Carnaval, e agora ficou para essa semana, ia ser no início da semana, foram postergando, parece que vai ser hoje. E qual é o efeito disso? A gente conversou sobre isso semanas atrás. O grande efeito é que os órgãos públicos federais, eles ficam à mercê de repasses orçamentários do governo federal muito aquém da sua necessidade de gasto. Ou seja, lá na universidade, na UFCG, por exemplo, a gente tem uma série de dificuldades de pagamento de receitas, de débitos, né, de contratos e tudo mais, em função da indisponibilidade de orçamento, uma vez que o orçamento da universidade está reduzido em função da não aprovação da lei orçamentária anual. Então,
Isso é muito importante, essa aprovação, ela é muito importante para a dinâmica das instituições públicas federais no Brasil, para que tudo volte aos seus processos normais, né? Para que todas as coisas possam voltar para o padrão normal de funcionamento, as instituições de um modo geral. Essa questão do orçamento do Congresso me faz lembrar a famosa música Feijoada Completa de Chico Buarque de Holanda. Eles estão com a fome de anteontem. Exatamente. E aí uma pequena ressalva que eu acho que é importante a gente fazer para todo mundo, para a gente encerrar sobre isso, a gente precisa ter um pouco de capacidade política de interpretar essas questões. A gente percebe que existe uma questão muito séria, de arranjo político, na verdade, no que diz respeito à aprovação da lei orçamentária anual. Forças políticas internas dentro do Congresso, pró e contra o governo, enfim, e acaba que o povo na ponta é que termina sofrendo os efeitos, né? Então a gente precisa ter a cultura política de entender bem em quem estamos votando, no que vamos fazer com o voto, porque são essas pessoas que decidem o rumo do país, são essas pessoas que escolhem para onde vão os recursos públicos, e a gente precisa ter capacidade de escolher bem essas pessoas. Muito obrigado, professor, pela